Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Feliz em poder estar aqui com os amados irmãos, nesta noite maravilhosa, aniversário desta igreja extraordinária. Porém, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, de antemão já quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Segunda epístola de Paulo para Timóteo, capítulo 4. Iremos fazer menção do versículo 6 e também do versículo 7. Segunda epístola do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E também o versículo 7. Eu quero louvar a Deus, agradecê-lo pela sua grandiosa, bondosa, imputada sobre a minha vida, por me conceder um privilégio tão valioso de poder estar aqui nesta noite, juntamente com os amados irmãos e irmãs, neste momento tão especial para a igreja. O aniversário da igreja é 10 anos, né, mestre? 10 anos. Já tem uma longa estrada, muitas histórias, diversas, múltiplas, inúmeras experiências com Deus e a mão do Senhor de forma constante e abundante sobre esta obra. Que Deus continue abençoando a sua vida, mestre. É um prazer, tá bom? Poder estar com o senhor aqui, pastor Wallace, uma bênção, uma referência, não só aqui na Zona Oeste, mas Rio de Janeiro, Brasil. É um exemplo de homem de Deus. Então, privilégio poder estar com o Senhor, que Deus continue te guardando a sua esposa, a toda a sua casa, seus filhos, assim como eu sei que a mão de Deus já tem estado sobre a vida do Senhor, da pastora, e toda a sua casa, que ela permaneça, e que todas as bênçãos dos céus continuem sendo derramadas, amém? Sobre a tua vida, aos ministros que auxiliam o Senhor aqui, cada pastor, pastores, obreiros, obreiras, porque o pastor não faz a obra sozinho, que Deus continue abençoando a todos. É um prazer poder compartilhar o altar com os senhores, com as irmãs, aos membros, aqueles que compõem o corpo de Cristo aqui nesta igreja, que Deus continue abençoando muitíssimo, tá bom? A vida de vocês, uma igreja tão calorosa, tão cheia do Espírito Santo, que Deus continue abençoando, mas muito, muito mesmo, a vida de cada um dos visitantes também, tá bom? Eu vim aqui acompanhado, vocês já conheceram, da minha companheira, minha esposa, mãe dos meus filhos, essa mulher maravilhosa que Deus confiou a mim, uma exímia pregadora do Evangelho. Ela tem um ministério completo, porque ela prega, e prega demais, canta, vocês já ouviram, ainda profetiza, pastor. Eu só sei pregar e olhe lá. Deus já deu um negócio mais completo para ela, o pacote completo foi para ela. Que Deus te abençoe. É uma honra ter você comigo. Eu tive que segurar a agenda dela, que o senhor pediu para trazer. Eu falei, pastor, fez um pedido, e como eu sou o assessor dela, eu mesmo já controlei ali, falei, você vai estar comigo lá no último domingo, aniversário da igreja do nosso amigo pastor Wallace. Que Deus te abençoe, meu amor. Vim acompanhado também do meu amigo, irmão de muito tempo, né, de ontem, quase uma década, né, pastor? Pastor Felipe Messias. Falou que não pregou ainda aqui, pastor. O que houve que o homem não veio aqui? Do teu lado. Pastor Felipe Messias, do Campo Jardim Palmares, um dos maiores pregadores aqui da Zona Oeste. É nosso lá na Celebrai também. Pregou no Vigilhão, o céu veio com ele. Na último vigilhão que pregamos junto também, eu e ele, foi prova pregar depois desse homem. Irmão, o céu é contigo. É um amigo, frequentador do meu lar. Que Deus continue te abençoando. Ele está com a esposa, Mariane, cadê ela? Está ali. E o filhinho, que está ali também, o Messias Júnior. Amém? Que Deus abençoe esse casal abençoado, que eu muito amo. Felipe, é sempre um privilégio. É difícil pregar perto de você, pregar perto de um mestre, mas Deus há de ter misericórdia da minha vida. Amém? Vamos lá. 2 Timóteo, segunda epístola. Ainda bem que eu trouxe minha esposa, que ela já preparou o caminho, o fogo está aceso, é só manter, só tacar álcool. Amém? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, meus amados irmãos. Tem uma mensagem queimando no meu coração. Porque eu já estou sendo oferecido
por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardem o tema desta mensagem: combatendo o bom combate, não haverá desistências. Combatendo o bom combate, não haverá desistências. Amém? Podem tomar os vossos assentos, meus irmãos. Dentro do bom tempo que foi me dado, deixa eu tomar 3 minutos só para lhe dizer que ao final, você que quiser e puder, se gostei do pregador, não o conhecia, ou se já me conhece, já me viu pregando em algum lugar, ou pelas redes sociais, eu quero abençoá-lo, não se retenha, eu tenho os meus materiais que eu levo para onde quer que eu vá, tanto eu e minha esposa, a gente tem a nossa vida de forma integral, voltada para o ministério. Tem uns que dizem que vive do ministério, a gente vive no ministério, porque na caminhada ministerial, Deus não deixa faltar nada. Temos uma família grande, a minha esposa seguiu a Bíblia a risco, crescer e multiplicar. Então, lá em casa, a gente não tem filhos, a gente tem uma creche. São 5 filhos, amém? Esposa frutífera, né, meu amor? Deus foi bom com a gente, mas Deus nunca deixou faltar nada. E mesmo sendo muito abençoado por todas as igrejas que nos recebem o ano inteiro, no estado ou fora do estado, eu carrego um pensamento comigo, ser minimamente pesado para essas igrejas. E uma forma de ajudar, gente, são os meus materiais. Então, você que puder, dá uma força. Tem alguns livros aqui. Tem o meu novo livro que acabou de sair. Tem 2 meses que eu lancei ele. Identidade Preservada. Pastor Wallace estava lá no dia que eu preguei essa mensagem. Ela ficou tão boa que eu falei, tem que virar um livro. Amém? Lá só tive meia hora, não deu para desenvolver muito bem, mas no livro ela está bem aprofundada, vocês vão gostar. Eu prego aqui uma mensagem sobre a volta de Cristo e a necessidade da igreja estar preparada, porque a volta dele será iminente, não vai dar tempo para se preparar. Ou está preparado, ou não está preparado, ou é prudente, ou é louca. Amém? Aqui eu faço uma análise do maior sermão escatológico registrado na Bíblia, que foi pregado por Jesus, que é Mateus 24 e Mateus 25, tá bom? Vocês vão gostar, você gosta de escatologia, você vai amar esse livro. Enfim, você vai entender aqui que o que importa para Deus não é o dom que carregamos, mas a identidade que possuímos. Amém? É uma mensagem que, graças a Deus, abençoou muitas vidas. Tem aqui também Mulheres Improváveis, que Deus restaurou, um livro que fala de mulheres da Bíblia que quase ninguém menciona, porém a importância delas é algo tremendo. Quase ninguém fala em Josabate, mas só nasceu um rei, porque esta mulher teve coragem de confrontar uma mulher endemoniada por nome de Atalia. Jael, Deus entregou o grande comandante inimigo Cícera nas mãos de Jael. Uda, Febe, a obreira recomendada por Paulo, Dorcas, entre outras, são mencionadas nesse livro, que é muito bom. Uma Bíblia slim, você que quer presentear, né, alguém com essa Bíblia linda, branca, slim, fininha. Tem branca, tem marrom, que a minha esposa falou que a tendência da cor é marrom, e tem a clássica, tá bom? Café com Deus Pai, que está na promoção. Eu tenho uma loja, né, aquela livraria Bíblia Dentro, por isso que eu levo sempre materiais diversificados. Então, Café com Deus Pai 2025, tá? E, para finalizar, os pais apostólicos. Se você quer conhecer mais sobre os homens que deram continuidade à obra da igreja, depois que os apóstolos morreram, você vai ter contato com alguns mártires da igreja aqui, homens como Justino Mártir, Policarpo de Esmirna, homens como Inácio de Antioquia. Os camaradas fizeram uma diferença muito grande na sua época. Esse livro aqui remonta um pouco da história da igreja, tá? Você que puder dar uma força, os livros são a partir de 30, a Bíblia está 90, Café com Deus Pai está 75, tá bom? Lembrando que eu aceito todos os meios de pagamento, cartãozinho, eu parcelo, e também é necessário frisar que você comprando um livrinho ou um docinho, que também vai estar lá fora, que a minha esposa faz, depois de tu abençoar a cantina da igreja, que é a palha italiana, você está ajudando no nosso projeto
que é o projeto Falta Menos do que Antes. Quem nos acompanha na rede social sabe que há um ano minha esposa está lutando contra um câncer na garganta, um nódulo que apareceu, você não diz, porque ela cantando e pregando à luz da medicina é algo impossível, porque quando ela descobriu, o médico falou que em pouco tempo ela tem dificuldade de falar, e hoje em dia o nódulo, tá, na última fomos lá, tem 2 semanas, ela está perto de operar, graças a Deus, com muita luta, está do tamanho de um limão, mas Deus está no controle. Era para estar acamado, irmão, com dores, mas a mão de Deus é muito maior que uma doença. Amém? Deus preparou o caminho, era para esperar 2, 3 anos, ela estava em 180, era o lugar que ela estava na fila, mas a gente orou. E não oramos para Deus tirar o lugar de alguém e colocar ela não, que isso é errado. Eu falei, Deus, só age, porque o Senhor é justo o suficiente para saber como o Senhor vai fazer. Esse foi o pedido, e graças a Deus, Deus entrou com uma intervenção. Amém? Deus é fiel, tá? Então, se você puder dar uma força aí, levar um docinho. Docinho é 3, 2 é 5, 4 é 10 e 10 é 20. Comeu, não gostou, não paga. Tá combinado? Amém? Mas eu já te adianto que a minha esposa é a melhor cozinheira que existe na face da terra. Leite ninho e chocolate. Meus amados, nós estamos aqui diante de uma carta, de uma epístola, de um texto, que quando ele é mencionado, logo vem à nossa mente cenários de luto, de perca, de morte, por conta da constância que esse versículo é utilizado, por exemplo, para homenagear entes queridos que partiram para Cristo. O primeiro versículo que vem na nossa mente, quando a gente vai realizar tal homenagem, é o versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 4. Esse versículo também faz parte de um pequeno grupo de textos que são muito utilizados na realização de cultos fúnebres, né? Textos como Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, João, capítulo 11, versículo 25, são textos mais comumente usados para essas ocasiões. Então, quando a gente faz menção desse tipo de texto, logo vem à nossa mente esse momento, né, de luto, de perca. Porém, as verdades que estão contidas aqui nesse versículo, o versículo 7 do capítulo 4, dessa segunda epístola, escrita para Timóteo, faz com que seja injusto que a gente venha restringi-lo somente dentro desse campo de ideia, de luto, de perca. Esta carta aqui é uma carta que está sendo escrita por Paulo, realmente, no fim da sua vida. É a última carta que ele vai escrever antes de ter a sua vida arrancada por conta do Evangelho. Então, temos que ter em vista que essa epístola, que também é conhecida como a epístola testamentária de Paulo, ela traz consigo pensamentos, palavras, direcionamentos dadas por um homem inspirado pelo Espírito Santo, que tinha muita experiência com Deus. Quem está escrevendo esta carta aqui é alguém que tinha bagagem, uma longa caminhada com o dono da obra. Quem está escrevendo essa carta aqui é alguém que conhecia Jesus como ninguém, a graça de Cristo como ninguém, que conhecia o reino dos céus muito bem. Porque Paulo foi separado para ser um servo do reino. Paulo foi alguém que teve a sua vida transformada pelo Rei dos Reis. Quando Paulo aparece pela primeira vez para a gente nas Escrituras, Paulo não é 10% daquilo que Deus faria ele ser. Paulo é um camarada frio, cruel, desprovido de misericórdia, carregando consigo a intenção de derramar sangue. Paulo é alguém que, em vista de um jovem obreiro, prestes a ser assassinado aos seus pés, ele não demonstrou nenhum tipo de comoção e nenhum tipo de ação contrária àquilo que iria acontecer em Atos 7 com Estevão. É a primeira vez que o nome de Paulo nas Escrituras é mencionado. Atos capítulo 7, versículo 58. Há quem diga que Lucas, de maneira proposital, fez questão que os seus leitores soubessem que Paulo estava ali naquele momento,
Porque Paulo tinha tal autoridade para autorizar tal barbárie em praça pública, algo que não era comum, sem que se houvesse pelo menos um julgamento do Sinédrio e também a aprovação do Procurador-Geral de Roma. Você pode perceber que em Atos 7 não tem um nem outro, mas tem a presença de Paulo. Paulo pensou que a morte de Estevão em praça pública iria parar o crescimento daquilo que ele chamava de seita. O cristianismo naquele período era chamado de o caminho. Paulo pensou que a morte de Estevão assustaria aquele povo, mas Paulo quebrou a cara, porque Estevão foi uma semente que Deus plantou para que a igreja crescesse mais ainda, porque Estevão morreu no capítulo 7, no capítulo 8 do livro de Atos aconteceu o avivamento de Samaria. Irmãos, quando Paulo fica sabendo disso, Paulo fica endemoniado, Paulo quer matar, Paulo está mais cruel ainda. Que é isso, Tiago? Tu veio lá do centro do Rio para cá, para Campo Grande, para ficar pegando tão pesado com Paulinho? Não. O próprio Paulo sabia muito bem quem ele foi antes de ser transformado. Diante do Sinédrio, lá no livro de Atos, aqui no livro de Atos, no capítulo 22, no versículo 4, quando ele está sendo interrogado, ele diz, ele responde, e todo o conselho de anciões são testemunhas, que eu, portando cartas, fui até Damasco, para de lá trazer homens, mulheres e crianças, para serem presos e castigados. Tem versões que vão trazer a expressão manietados, expressão essa que vem de uma palavra grega, que traz consigo, entre as suas significâncias, o entendimento de fazer sentido. Fazer sentido. Paulo era alguém muito cruel. Ele mesmo escrevendo para Timóteo também. Primeira epístola para Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: e eu dou graças ao meu Senhor Jesus Cristo, que me teve por fiel, pondo-me no ministério. Eu que antes fui blasfemo, opressor e perseguidor, mas alcancei a misericórdia do meu Deus, porque fiz isso na ignorância da minha incredulidade. No versículo 15 ele dá continuidade e diz: e esta palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, que o meu Senhor Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sabia muito bem quem ele era. Em Atos 9, versículo 1, Lucas diz: e respirando a ameaça de morte, Paulo agora parte para Damasco, mas no caminho, no meio da trajetória de Paulo para Damasco, o dono da obra, Jesus Cristo, agora vai entrar no caminho de Paulo. Oh, aleluia, oh, glória. Eu gosto, pastor Wallace, porque para tratar com Paulo, Jesus veio pessoalmente. Jesus, depois que sobe, ele não fica descendo toda hora. Não está descrito isso no Novo Testamento, mas para tratar com Paulo, Jesus disse: deixa que eu vou pessoalmente. Ele já se apresenta para Paulo, já dizendo quem é. Quando Paulo pergunta quem é, Jesus responde: sou eu, o Jesus a quem tu persegue. Olha como é que Jesus faz questão de dizer que é o dono da igreja. Por quê? Porque diretamente Paulo não estava perseguindo Jesus, diretamente Paulo estava perseguindo a igreja e os cristãos. Porém Jesus está respondendo para Paulo: Paulo, mexeu com a minha igreja, está mexendo comigo, mexeu com os meus servos, está mexendo comigo, para ser o dono da igreja, Jesus Cristo. Aí ele vai falar assim: Paulo, eu tenho um projeto no céu preparado para você, e tu vai viver ele querendo ou não. Pregador, seu maluco, aonde que está isso no texto? Atos 9, ó glória, versículo 5, Jesus diz: dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que aguilhão era esse? Era uma espécie de vara pontiaguda que era utilizada pelos pastores para domar ovelhas
ovelha rebelde, a ovelha sai do caminho, o pastor dá-lhe uma guilhada e coloca ela de volta no caminho. Por quê? Porque o bom pastor prefere uma ovelha ferida no caminho do que ela inteira sentada numa mesa de bar, se enchendo de cachaça e de cerveja. O pastor dá-lhe uma guilhada, coloca ela no caminho, porque o bom pastor prefere uma ovelha ferida no caminho do que inteira sarada com o nariz sujo de cocaína, cheio de maconha nas ideias. O bom pastor prefere uma ovelha quebrada no caminho do que inteira no pagode, no forró, no baile funk, dançando até o chão. É forma de Deus tratar. Oh glória, fere para não perder, quebra o aleluia para poder reconstruir. E lá vamos. É melhor estar quebrado na mão do oleiro do que inteiro na mão do diabo, porque na mão do diabo você só vale enquanto é bonitinho, enquanto tem dinheiro, mas perde tudo para tu ver. Ele te descarta na Cracolândia, na prisão, no pneu, na esquina, no hospital, mas na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 4, o texto diz que o vaso se quebrou e o oleiro trabalhou conforme a sua vontade. E qual é a vontade do oleiro? De reconstruir quantas vezes forem necessárias. Então pega essa. É melhor sentir o peso momentâneo da mão de Deus sobre a tua vida do que a condenação eterna do inferno, rapaz. Alguém pensa que Deus está pesando a mão porque deixou de amar. O peso da mão de Deus sobre a vida de quem está errado revela a dimensão do amor dele. Oh glória! Que é isso, pregador? A Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Não vos assusteis com a correção do vosso Pai. Por quê? Versículo 6. Eu corrijo aqueles que eu amo e açoito aqueles que eu recebo como... E coisa boa é ser corrigido por Deus, porque Bildade diz para Jó, Jó capítulo 5, versículo 17, bem-aventurado é o varão que sofre a correção do Todo-Poderoso, porque o mesmo que traz a chaga é o mesmo que sara. Oh glória! Com Paulinho, Deus só deu um toquezinho, só deixou cego. Quando ele deixa cego, ele fala assim, agora tu vai lá para a rua direita, lá para casa do irmão Judas. Tu não vai ver Paulo perguntando onde é e nem quem é. E Paulo não sabe de nada. Ficou mansinho, só precisou só um toquezinho do aguilhão de Cristo. Todo autoritário, mandava, fazia. Jesus falou, vai. E ele sem questionar foi. Ficou 3 dias na casa do irmão Judas, lá em Damasco. O texto não diz que em nenhum momento ele murmurou. Ficou sem comer ainda, em jejum. No 3º dia da estadia de Paulo em Damasco, Jesus agora vai até Ananias, um dos líderes da igreja lá. Ananias, esse vem aqui, dá um pulinho lá na casa do irmão Judas. Qual? Aquele da rua direita. Tem alguém te esperando lá. Ananias, como um bom pentecostal curioso, deve ter perguntado, quem é, Senhor? Quem é? Ninguém demais não, Ananias. Saulinho de Tarso. O quê? O que estava lá orquestrando o homicídio de Estevão? O que quer me matar? O que está perseguindo a tua igreja? Não presta. Não vale a camisa que veste. Pronto. Ananias agora queria dar conselho para Jesus. Só que Jesus diz, Ananias, o que não presta para você é vaso escolhido para mim. Vai lá, porque ele está quebrado, mas é vaso escolhido. Está moído, mas é vaso escolhido. Quando Ananias chega lá, Paulo está no ponto, quebrado, moído. Oh, aleluia, Ananias vai orar por ele. Paulo vai ser batizado, as escamas vão cair. Olha para cá. E ali agora vai nascer um dos maiores ministérios que a Bíblia registrou para a gente. Oh, glória. O apóstolo Paulo. Porém, Paulo já não vai sair pregando da noite para o dia. Por quê? Vai ocorrer 14 anos de preparação. Quanto tempo? 14 anos. Irmãos, além de ser um pregador, eu também sou um professor de teologia, tendo diversos pontos, escolas teológicas, que tenho minha própria
escola teológica que é a Bíblia dentro. E quem estuda comigo, ou quem já estudou, sabe que eu bato nessa tecla. Esse negócio de ministério precoce. E eu sempre ensinei que ministérios, pastoras, nascem da noite para o dia, mas não são concretizados sem antes passar por uma escola chamada o Tempo de Deus. Irmãos, hoje é mania. O camarada se batizou hoje, ainda está com a roupa encharcada do tanque batismal. Vai lá e lança no outro dia. Agendas abertas. A roupa ainda está pingando, filho. Eu falei, que isso, filho? Tu não aprendeu nada, tu vai ensinar quem? Não sentou para ouvir ninguém, vai levantar para falar para quem? Deus não abre mão do tempo da preparação. Alguém diz, mas Tiago, Deus tem pressa. Eu quero ver na Bíblia essa pressa toda. Porque eu estou de achismo também tem os meus. Paulo foi preparado 14 anos. Deus não abre mão do tempo da preparação. Vamos para a Bíblia? Vamos lá? Paulo vai ficar 3 anos no deserto da Arábia. Gálatas capítulo 1, versículo 16 e 17. Passados os 3 anos, ele vai até Pedrão. Fica 15 dias com Pedrão. Quando passa os 15 dias, ele fala, Pedrão, tu tem contato com os pastores presidentes? Faz umas agendas para mim. Eu quero pregar. Né? Tu tem conhecimento, tu tem os acessos. Faz umas agendas para mim, Pedrão. Pedrão vai olhar para ele e falar, meu filho, vai lá para a tua terra natal. Vai para Tarso. Fica lá, que no tempo certo a gente manda te chamar. Presta atenção. Passou 1 ano nada, 2 anos nada, 5 anos nada, 8 anos de Paulo em Tarso. Vai ocorrer agora que vai ganhar notoriedade o movimento pentecostal em Antioquia. E os discípulos vão mandar para lá Barnabé. Barnabé, quando chega lá, ele vai ver que o negócio em Antioquia era de verdade. Atos capítulo 11. E olha o que o texto diz, versículo 26, 27. E Barnabé, cheio do Espírito Santo, vai lembrar de Paulo. E aonde ele vai buscar Paulo? Aonde Deus mandou ele ficar. Só entendeu ali? Sabe por que tem muita gente perdendo chamado? Porque está saindo da onde Deus mandou ele ficar. Se Paulo se precipitasse e dissesse, eu vou por conta própria e saísse de Tarso, Barnabé não ia achar ele lá. Não ia ter chamado. Não ia ter apóstolo Paulo. Tem muita gente abraçando o chamado precoce. Corre disso, filho. Amém? Porque hoje é moda, só canta, só prega. Parece que só existe isso. Né? As únicas funções, parece que se resumiu a isso. Mas o reino é muito maior do que cantar e pregar. Paulo estava onde Deus mandou ele ficar. Quando Barnabé chega lá, meu filho, valeu a pena esperar, né? Quer pregar? Chegou a tua hora, vem. Eles vão agora para Antioquia. Paulo ainda vai ficar 3 anos fazendo a obra em Antioquia. Por quê? Porque antes de fazer a obra fora, primeiro a gente aprende a fazer a obra dentro. Passou 14 anos, filho. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Passado 14 anos, Paulo sobe a Jerusalém. Quando ele volta, Atos 13, versículo 2. E o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Quem separa é o Espírito, não é a camaradagem. Quem separa é o Espírito. Não é porque fala bem, é bonito, tem boa presença. Quem separa é o Espírito Santo de Deus. Pegou essa verdade? Ali agora Paulo vai iniciar uma série de 3 viagens missionárias biblicamente registradas. Quantas viagens? Vai passar por diversos lugares, vai fundar diversas igrejas, diversos companheiros. Ao findar da 3ª viagem, olhe para cá, Paulo agora vai até Éfeso, Filipe Messias, meu amigo, se despedir dos irmãos que ali ele conquistou, os anciões. E ele vai partir dizendo que Lucas relatou no capítulo 20 do livro de Atos, no versículo 22. Parto agora sabendo o que o Espírito me revelara, que o que me espera são prisões e tribulações. Ele agora vai e segue viagem. Ele vai rumo a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, igreja, ele é preso. Ele é julgado pelo Sinédrio. Descobre-se um plano para matar Paulo em Jerusalém. E Paulo é enviado para Cesareia. Em Cesareia ele é julgado por Festo e por Félix. E ao perceber que não conseguiria arrumar nada ali, porque esses camaradas queriam dinheiro e Paulo não ia dar dinheiro para eles, Paulo vai se utilizar do direito de cidadão romano que ele tinha e ele vai apelar para a instância maior, o tribunal de César, que na época era o imperador Cláudio Nero.
Paulo agora vai ser enviado para Roma. No meio do caminho tem um pequeno contratempo, ele vai passar ali pela ilha de Malta, vai fazer a obra, enfim. Ele chega a Roma, redobre a sua atenção. Quando ele chega a Roma, ele vai ficar naquilo que nós chamamos de a primeira prisão de Paulo em Roma. Uma prisão que muitos acreditam ser de cunho domiciliar, algo mais suave. Ele tinha uma certa liberdade, a ponto de, dentro dessa prisão, das 13 epístolas que ele escreveu, que ninguém sério discorda da autoria paulina, dessas 13, ele vai escrever 4 epístolas dentro dessa primeira prisão em Roma, que são as epístolas nomeadas de epístolas prisionais. Ele vai escrever para a igreja de Éfeso, igreja de Filipos, para a igreja de Colossos e vai escrever para Filemão. Fato é que ele vai ser solto dessa prisão. Redobre aqui, olhe para cá. Ao ser solto dessa prisão, ele vai realizar uma possível 4ª viagem missionária. Tiago, por que possível? Porque não está registrada na Bíblia, não se tem uma concretude do porquê Lucas não fez menção, não se tem assim uma certeza sobre isso, só suposições. Entendam bem. E por que nós falamos possibilidade, não fato? Porque fato é o que está na Bíblia. E por que nós não falamos na suposta e falamos possibilidade? Falamos possibilidade porque a fonte extra-bíblica que menciona essa 4ª viagem são fontes, melhor no plural, de autoridade, são fontes sólidas. Vou dar só uma referência. Entre eles, por exemplo, o primeiro historiador da igreja primitiva, um homem por nome de Eusébio de Cesareia. Ele tem uma obra por nome de A História Eclesiástica da Igreja, e ele faz menção dessa 4ª viagem que Paulo realizou. Ele passa por alguns lugares, dentre esses lugares ele vai passar por Creta. Em Creta ele vai colocar Tito na direção das igrejas ali. Ele parte rumo a Éfeso. Em Éfeso ele vai deixar Timóteo na direção da igreja de Éfeso. E entre essas viagens, no meio dessa 4ª viagem missionária, ele vai escrever um grupo de cartas chamadas de epístolas pastorais. Ele vai escrever a epístola para Tito e ele vai escrever a primeira epístola para Timóteo. Foi nesse período que ocorreu o fatídico acontecimento de Roma, no ano 17 de julho de 64, no primeiro século da era cristã. Roma misteriosamente pegou fogo, queimou durante uma semana, não sabe até hoje quem iniciou esse incêndio, qualquer possibilidade é meramente uma lenda, historicamente não se comprovou quem foi, o fato é que Roma queimou. Ao fim desse incêndio, quando foram perguntar para o imperador romano da época, que era Nero, quem foi que havia feito isso, ele botou a culpa na conta da igreja. Foi aberta a temporada de caça aos cristãos em Roma, e eles eram mortos das piores maneiras possíveis, transpassados por lança, afogados, enforcados, queimados, crucificados. Famílias inteiras eram jogadas dentro das arenas para serem devoradas pelas feras selvagens ou terem os seus corpos despedaçados pelos gladiadores. Era um momento de muito horror, era o verdadeiro circo de Nero. Mas em tudo isso, a intenção de Nero era matar a fé da igreja, era desfalecer a fé dos cristãos. Só que Nero quebrou a cara. Quanto mais cristãos morriam, mais a igreja em Roma ficava, a igreja cristã em Roma ficava fortalecida. E com muito ódio vendo isso, Nero agora vai ordenar a morte das lideranças da igreja. Dentre esses líderes, Paulo agora vai ter a sua pena capital aplicada. Nero vai sentenciar Paulo à morte. Paulo é capturado. Paulo é preso agora numa cadeia de segurança máxima em Roma, que muitos acreditam ser Mamertine, uma das piores cadeias que existia em Roma. Dali não se sai mais para viver, dali você só sai para a morte. Paulo está nessa prisão, e ele sabe que espera ele é o quê? Morte. Ele sabe que dali não vai sair mais com vida. Agora eu preciso de toda a sua atenção, porque eu preciso aplicar isso aqui. Quem me conhece sabe que eu sou um pregador de poucas aplicações, porém eu sempre peço a Deus que essas aplicações sejam cirúrgicas, que o Espírito Santo fale com a sua igreja. Olhe para cá, Paulo está preso, e ele sabe que espera ele é a morte. Não tem como sair dessa prisão mais com vida. Mas venhamos e convenhamos, igreja, uma coisa que não tinha o poder de tirar a paz de Paulo era a morte. Uma coisa que não tinha o poder de afligir Paulo era a morte. A morte não tinha o poder de atribular Paulo. Paulo não tinha medo da morte. Que é isso, pregador? Quem não lembra, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma, ele poderia ser morto a qualquer momento. Havia igrejas preocupadas com ele, dentre elas a igreja de Filipos, mandando muita oferta, ajudando Paulo no que fosse possível. E para tranquilizar a igreja, Paulo escreve, para agradecer a igreja, ele escreve epístola aos Filipenses. E no capítulo 1, no versículo 20, ele diz: e o nome do meu Senhor Jesus Cristo será glorificado tanto na minha vida quanto na minha morte. E no 21 ele continua: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro.
Pode ser também que apareça a expressão juros. São traduções da palavra grega kerdos, que traz o sentido. O que Paulo está dizendo ali? Ele está simplesmente falando que tudo que ele sofresse por Cristo nesta vida, maior que Deus teria preparado para ele na eternidade. Paulo não tinha medo da morte. A morte não o assustava. A morte não tinha o poder de tirar a sua paz. Mas, Carol, se a morte não tinha o poder de tirar a paz dele, o que teria? Vou te mostrar. Vamos para a Bíblia? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo agora tem que responder a um pseudo grupo de cristãos que tinha em Corinto, que estava questionando a autoridade apostólica de Paulo. Tinha um grupinho de pseudo crente em Corinto que estava dizendo: se Paulo pode mandar, a gente pode mandar também. Se Paulo tem autoridade, a gente tem também. Porque se Paulo trabalhou para Cristo, a gente também trabalhou. Aí Paulo diz: vocês trabalharam? Peraí, deixa eu colocar vocês no lugar de vocês. Deixa eu apresentar o meu currículo. Não era comum Paulo fazer isso. Tanto que o texto diz: e digo isso como fora de mim. Mas se vocês trabalharam para Cristo, muito mais eu em obras. Eu sofri 5 quarentenas de açoite menos uma. Pelo nome de Cristo, fui açoitado por vara 3 vezes. Pelo nome de Cristo, eu sofri 3 naufrágios. Fiquei à deriva no abismo uma noite, um dia. Pelo nome de Cristo, eu fui apedrejado e dado como morto. Pelo nome de Cristo, eu passei perigo de morte entre os meus, entre os gentios, rios, mares, desertos. Pelo nome de Cristo, passei vigílias em claro, frio, fome e abandono. Porém, no versículo 28, ele vai revelar a única coisa capaz de incomodá-lo. Ele diz: porém, a única coisa que me consome é o zelo pela obra de Deus. A única coisa que me consome é o zelo pela obra de Deus. Olhe para cá. Deus, sabendo que a maior preocupação de Paulo era a continuidade da obra de forma perfeita, Deus entendia que Paulo compreendia muito bem que o tempo dele havia chegado, mas a igreja não ia parar com a sua morte. A igreja teria que continuar seguindo em frente. Então qual era a preocupação de Paulo? Que a igreja continuasse seguindo em frente com a excelência que ele sempre exerceu o seu ministério. Deus, olhando para Paulo e sabendo que a maior preocupação dele era somente a continuidade da obra de forma excelente, Deus preparou para Paulo a providência que a sua alma necessitava naquele momento. Não entendi, pregador, melhora, estou aqui para isso. Falei do autor, chegou a hora de eu falar do destinatário, Timóteo. Oh glória, Paulo está escrevendo essa carta no ano de 67, porém ele conheceu Timóteo na cidade de Listra. Atos capítulo 16, no ano 50, há 17 anos antes do dia mais difícil da vida de Paulo, Deus já tinha preparado a providência que ia sustentar ele. Pega essa verdade aqui: nem sempre Deus vai te livrar do dia mau, nem sempre Deus vai te livrar do dia da dor, nem sempre Deus vai te livrar da prova, mas uma coisa eu te garanto: a prova não vai arrancar a tua paz, o dia mau não vai te atribular, o dia da guerra não vai te afligir. Por quê? Porque antes do dia mau chegar, tem providência da parte de Deus preparada para te manter de pé, para te sustentar. Eu vim pregar para pessoas hoje aqui que dentro do campo de naturalidade não era nem para estar aqui. Alguém te viu sangrar essa semana, alguém te viu perder essa semana, alguém te viu chorar, a porta fechou e alguém disse: não vai aguentar, não vai bancar, mas quebraram a cara. Por quê? Porque antes da dor chegar, já tinha providência de Deus. Oh glória, cadê você que está entendendo isso aqui? Cadê você que está entendendo isso aqui nessa noite? Cadê você? Deixa eu te pedir pela primeira vez na mensagem, não dá nem para ninguém alguém chegar apostolado e falou: pregador chato, toda hora ele fica pedindo isso. É a primeira vez na mensagem. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, pelo amor de Deus, pega na mão dele. Oh glória. E agora, de forma educada, começa a sacudir ele. Sacode, 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 sacode. E só quem é cheio do Espírito Santo me ajuda a pregar. Olha pro teu irmão e diz: a providência que tu precisa da parte de Deus não vai faltar.
Não vai faltar. Não vai faltar. Deus me toca. Tu que calababadaravassé, tu que calababadaravassé, tem providência, tem providência, tem providência. A dor não é maior que a providência. O choro. Olhe para mim. Segura um pouquinho, porque o relógio não é meu amigo não. Estou só na introdução. E está ruim de sair. Olhe para cá. Oh, é necessário a gente entender uma verdade do reino. Sendo crente ou não, filhão, um dia o dia mal se apresenta. Sendo crente ou não, filho, um dia a prova vem. Esse negócio de só vitória, dependendo de como ele é entendido, pode ser um jargão nocivo. Porque se o neófito ouvir só vitória, quando o dia mal se apresentar, a primeira coisa que ele vai gritar é: me enganaram. Eu queria ver a sua vitória quando Estevão, só por conta de falar do amor de Jesus, foi morto apedrejado em praça pública. Só a vitória. Eu queria ver a sua vitória quando Tiago, irmão de João, foi decapitado a mão de Herodes. Só vitória. Tu é vencedor. É só vitória. Mas enquanto alguém lá fora está gritando é só vitória, eu prefiro ficar com aquilo que Jesus me ensinou na Bíblia. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E a vitória que a igreja precisa é essa, a vitória de Cristo. Por quê? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo diz que em Cristo, através dele, somente por ele, nós somos mais do que vencedores. O que não pode faltar na tua vida não é a porta que vai abrir ou deixar de abrir, mas é Cristo. O que não pode faltar na tua vida não é a chave de ouro, diamante, se vai descer ou não vai descer. Descendo ou não descendo, o que não pode faltar é Cristo. Oh, aleluia! Eu não estou falando que a porta não abre e a chave não desce. Mas se não acontecer, só quem não pode faltar é Cristo. O dia mal vem, rapaz, é Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: a todo tempo somos atributos, mas não angustiados. Olha que profundidade que Paulo ensina. Olha aqui, atribulados, vem de tribulação. A palavra grega traduzida por tribulação é de etimologia latina. É a palavra latina tribulius, que dentro da perícope, né, do contexto de 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 8, olha a significância: moer a ponto de não sobrar nada. Moer a ponto de não sobrar? Oh, glória! Mas ele diz: somos atribulados, mas não angustie. E qual é o sentido disso então, Tiago? Simples. O Espírito Santo fala assim: meu filho, a tribulação que te machuca vem por fora. Angústia nasce de dentro. É Deus dizendo: tu pode até ser atingido por fora, mas por dentro a providência que te mantém de pé não vai faltar. É por isso que alguém te viu ferido, mas não te viu desviando. Alguém te viu chorando, mas não te viu parando de orar. Alguém te viu em guerra, mas não te viu abandonar a igreja. Oh, aleluia! Porque a providência que te mantém de pé, oh glória, pode até ser frágil por fora, mas é fortalecido pelo Espírito por dentro. Olha, já mal vem. Lembra de Jó? É interessante, por quê? Porque é necessário que a gente entenda, antes de eu falar de Jó, porque tem gente que entra na prova, e entra na prova cheio de vontade ainda. Está na prova e ainda está cheio de vontade. Deus parece que tem que enviar a providência que ela quer, ou ele quer. Você lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Jó sofreu, sim ou não?
O camarada sofreu diversas ondas de ataque do inimigo. No final da última onda de ataque, Jó capítulo 2, versículo 9, diz que ele está dentro de um buraco de cinza. É um buraco de lixo queimado. Aí o versículo 9 diz que do lado dele tinha um pedaço de caco de telha. Aí tu para pensar, por que o autor, que a gente não sabe quem é o autor do livro de Jó, quer que a gente saiba, ou quem fosse ler o texto, que ali, no ápice da prova, Jó num buraco de lixo queimado, do lado tinha um pedaço de caco de telha. A mente dá uma bugada. Tu fala, Jesus, para que eu tenho que saber disso? Parece irrelevante, sim ou não? Mas para pensar, Jó está leproso. Cientificamente, a patologia dessa lepra é impossível você dizer qual é. Qualquer coisa que você já ouviu por aí é coisa da cabeça do pregador. Porque a expressão hebraica para essa lepra é a mesma, não importando o texto do Antigo Testamento. Porém, você vê, durante toda a poesia de Jó, as características dessa lepra. Orelha caindo, visão turva, osso enfraquecido. Em Jó 19, ele diz que só sobrou a pele do dente. O bafo é horrível, que a mulher nem aguentou. Terrível. E o texto também diz que ele está leproso, da cabeça até a planta dos... E qual é a característica principal de qualquer doença de pele? Coceira. A cor? Então vamos lá? Qual era a vontade de Jó naquele momento? Ser curado da lepra. Mas qual era a sua necessidade? Se coçar. Reparou? Para suprir a sua necessidade, Deus já tinha preparado um pedaço de caco de telha. Mas se Jó tivesse preso aquilo que é da sua vontade, ele nunca iria perceber que aquilo que supre a sua necessidade, Deus já havia preparado. Levanta a mão e pega essa verdade aqui. A providência que vai de encontro à tua vontade, talvez não seja a hora de Deus dar, mas o que vai suprir a tua necessidade, eu te garanto, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Por quê? Porque Deus não veio para fazer vontade, mas Ele é especialista em suprir as necessidades. Tem alguém que crê nisso aqui hoje? Por que tu não vai desistir? Porque a providência da parte de Deus não vai faltar. Tem para ouvir? Olhe para mim. A providência de Paulo foi o Job Timóteo. O Job Timóteo era a providência de Paulo, para que a obra continuasse sendo feita de forma perfeita, assim como Paulo sempre executou. Só que Paulo sabia que Timóteo era jovem. Apesar de ter experiência ministerial, 17 anos de ministério, é jovem. E com certeza Timóteo ia pensar, por que tamanha preocupação de Paulo? A gente já reúne as irmãs do coque de oração, a gente vai orar, e se Deus tiver que enviar um anjo e tirar Paulo da prisão. Por que tamanha preocupação? Paulo conhecia Timóteo como ninguém, sabia que essa poderia ser uma das indagações de Paulo. A gente ora, Deus liberta. O porquê de tanta preocupação, Paulo? Aí Timóteo tem que instruir, Paulo tem que instruir Timóteo dizendo, Timóteo, sabe o porquê de tanta preocupação, meu filho? Por que, Paulo? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está... Irmãos, esse versículo é muito profundo. Paulo tem um ministério de excelência, é conhecido, tem autoridade, na visão do homem é o cara, mas olha a humildade dele. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo está dizendo, eu não sou o sacrifício principal. Está na prova, tem autoridade, é conhecido, mas está fazendo questão que todo mundo saiba. Eu não sou o sacrifício principal. Ele é a aspersão do sacrifício. O que é isso? A bebida forte que era derramada sobre o sacrifício que era oferecido sobre o altar. Números capítulo 15, versículos 5, 6, 7 e 8. Reparou? Ele está dizendo, eu não sou o sacrifício.
mas a minha vida está sendo derramada sobre o sacrifício principal. Mas sabe o que é melhor? O Espírito Santo soprou no meu ouvido e falou assim: meu filho, a bebida só aparece enquanto está sendo derramada sobre o sacrifício. Depois que ela termina de ser derramada, ela não aparece mais. Quem aparece é o sacrifício principal. Ela fica escondida no sacrifício. Eu vim pregar para hoje, para alguém aqui, uma verdade que Deus me ensinou. Quer ver a prova não te matar? Esconde a tua vida no sacrifício principal. Quer ver a aflição não te parar? Esconde a tua vida em Cristo. Em Cristo. Foi por isso que a prisão não tirou o equilíbrio de Paulo. Por quê? Porque a vida dele estava escondida em Cristo. É por isso que a prisão não desesperou Paulo. Por quê? Porque a mente estava escondida em Cristo. Então pega essa verdade, igreja. Esconda teu coração em Cristo. Esconda a tua mente em Cristo. Esconda a tua vida em Cristo. Pastor, esconda essa igreja. Mantenha ela escondida em Cristo. E as portas do inferno não. Pega na mão dele, pega. Sacode ele, sacode. Sacode, sacode. E com autoridade diz para ele: esconda a tua vida em Cristo. Esconda a tua família em Cristo. Esconda teu casamento em Cristo. Esconda o teu filho em Cristo. Esconda os teus projetos em Cristo. Só você que crê. Rasga a tua alma. Abre a tua boca para adorar. Céu e calababadarafa, olha aí, ó o Cristo que te guarda aí na casa. Do bicalababadarafa, sai. Do que ne cantarava suja. Subi calababadarafa, sai. Escolha a tua vida em Cristo. Escolha a tua vida em Cristo. É por isso que a enfermidade não fez você entrar em depressão. Por quê? Porque a tua vida está escondida em Cristo. É por isso que a porta que fechou não fez tu murmurar. Por quê? Porque a tua vida está escondida em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Subi calababadarafa, sai. Tubi decatarafa, suja. Subi calabadarafa, sai. Cristo está pegando na mão de pessoas hoje aqui. Que o inimigo pensou que a dor ia te parar. Alguém pensou que ia ter seu último culto, mas quebraram a cara. Olha isso aí. Segura um minuto, por favor. Me perdoe, mas é para uma boa causa. Tem alguém que pensou por causa da dor, da prisão, que seria teu último culto. Mas não vai ser. Por quê? Eu vou te mostrar na Bíblia. Tá certo? Amém? Olha para mim. Por que não vai ser? Porque o fato de você ter a tua vida escondida em Cristo. Olha só o que Paulo fala aqui. Eu estou sendo derramado como as pessoas de sacrifício. E o tempo da minha partida está. Tem alguém de fora pensando que Paulo está dizendo: a prova ou a prisão está me levando para longe de Cristo. Mas é o contrário. Vamos lá. Mas é o com. Aquilo que alguém pensou que ia levar para longe está aproximando mais, hein? Mas peraí, olha só. A palavra partida é a tradução da palavra grega analusis. Essa expressão, dentro desse contexto, tem 3 analogias para ser feita. Ela representa, primeiro, um boi que estava preso a um jugo que limitava ele, mas o jugo foi tirado e o que limitava não limita mais. Quem andava de cabeça baixa agora pode andar de cabeça em pé. Essa palavra também remonta a alguém que estava num acampamento, mas chegou a hora de levantar um acampamento e seguir viagem. O que limitava
já não limita mais. Essa palavra também apresenta alguém que estava numa ilha deserta, limitado à ilha, só que agora ele tem um barquinho para poder ganhar o alto mar. Reparou? Esse cenário de dor, de prova, vai fazer Deus arrancar da tua vida aquilo que te limitava. Aleluia! Esse cenário de aprisionamento, de choro, vai tirar da tua vida aquilo que limitava a tua fé, aquilo que limitava a tua caminhada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: através dessa dor que eu vou expandir a tua fé, através dessa prova que eu vou expandir a tua vida espiritual. Cadê você que está entendendo isso aqui, pastor Wallace? O que limitava não vai limitar mais. O que limitava a missionária não vai limitar mais. O que limitava a fé vai ser tirado. O que limitava a caminhada, tu vai caminhar a passos longos. Ó glória! Cadê você que está entendendo essa verdade hoje? Abre a tua boca para adorar, vai! Abre a tua boca para adorar como tu nunca adorou! Abre a tua boca para adorar como tu nunca adorou! O que limitava não vai limitar mais. Paulo está dizendo: Timóteo, o que me limitava, essa prisão não vai me limitar mais. Eu estou indo rapidamente para o meu Jesus. Mas Timóteo, me faz um favor. O que é, Paulo? Avisa para todas as igrejas, avisa para todos os meus companheiros, que todos saibam essa verdade. Qual, Paulo? Combati o bom combate, encerrei a carreira, e a fé está do jeitinho que eu recebi, está guardada, valorizada, com ser. Redobre a sua atenção, porque eu preciso te entregar o que o Espírito me revelou, me iluminou aqui nesse texto. Deus falou algo muito importante comigo. Paulo disse: combati o bom, encerrei a carreira. Deus falou para mim: avisa a minha igreja. Eu falei: o quê? Não inverta a ordem das ações. Vou repetir: não inverta a ordem das ações. Tem muita gente encerrando a carreira sem primeiro combater o bom combate. Vou repetir: tem muita gente encerrando a carreira sem primeiro combater o bom combate. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: chore o que você chorar, combata o bom combate, doa o que doer, combata o bom combate, sangre o que você sangrar, combata o bom combate. Porque qual direito você acha que tem de abrir mão daquilo que Deus te confiou? Eu vou repetir: qual direito que você acha que tem de desistir? Quando ninguém acreditava em você, Deus acreditou. Tu estava caído na lama, caída na lama, suja, nariz sujo de cocaína, cheio de cachaça, desacreditava. Alguém olhava e dizia: não presta, é descartável, é criminoso, é prostituto, não vale nada. Jesus olhou do céu para a sujeira e disse: para mim tem valor. Ele foi na sujeira que ninguém queria ir, te colocou de pé, tirou a veste suja, colocou a veste nova, te regenerou, te justificou, te santificou, te remiu, te deu vida espiritual, te deu família, te deu ministério. Eu volto a te perguntar: que direito você acha que tem de desistir? Tu foi comprado pelo um bom preço. Volto a repetir: qual o direito que você acha que tem de desistir? Tudo que o inimigo quer te ver olhando para trás. Mas sabe qual é o conselho que eu te dou hoje?
Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Nunca diga que os dias passados são melhores que o presente. Tudo que o inimigo quer é te ver retrocedendo. Mas sabe qual é o conselho que eu te dou hoje? Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra dela? Teve a oportunidade de ser liberta, seguiu o caminho da promessa e viver grandes coisas com Deus. Mas no meio do caminho ela olhou para... Ela sentiu saudade de onde Deus tirou ela. E o que ocorreu com ela? Ela virou o quê? Agora eu te pergunto, estátua anda? Olhar para trás paralisa a tua caminhada para frente. Mas sabe qual é o conselho que eu te dou hoje? Foi o conselho que Paulo deixou na Bíblia para a gente. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Não que eu julgo que eu haja alcançado, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu sigo adiante, eu prossigo para o alvo, que é Cristo, que é Cristo, que é Cristo. Sabe por que a fraqueza não vai te parar? Porque é na fraqueza que a graça de Cristo, ó glória, nos fortalece. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu tenho mais uma para te entregar. É muito bom pregar para uma igreja que ama a Bíblia. Pastor Wallace é biblicista. Eu não esperava menos das ovelhas. Porque quem não gosta de Bíblia fica chateado comigo. Mas quando vê uma igreja com um sorriso ponta a ponta, é porque ama muito a palavra. Oh glória. Olha para mim. E Deus tem feito uma mudança no cenário. Esse ano de agosto, Deus me tocou no meu coração, esse mês de agosto, setembro, para me atender algumas vigílias, que eu tinha falado, eu não vou pregar mais vigília não, porque eu não sou pregador de vigília, eu não sirvo. Eu sou um pregador muito tranquilo para vigília. Deus falou, meu filho, vai vir, tu atende. Deus mandou. E eu fechei algumas vigílias para estar. Eu falei, o senhor está mudando o quadro. Porque antigamente vigília era muito, né? O cara tinha que ver muito anjo subindo e descendo toda hora, mas pregar que é bom, o quadro está mudando. Porque tem igreja pentecostal como esta casa de oração. Nós gostamos do mistério. Eu gosto do mistério. Se deixar eu pego na tua mão, dou uma corrida pela essa igreja inteira. Eu gosto do mistério. Só que a gente também ama a palavra. É o equilíbrio, né, pastor? Eu amo, gosto de monte. Quem me acompanha nessa sabe mesmo que a gente está lá no monte chorando, orando. A gente vai tirar um monte de monte. A gente vem posta muito indo, mas lá no monte é mistério, é no íntimo. Olha para cá. Tudo que o inimigo quer é que você solte o arado. Olha para mim, por favor. Que você solte o... Por quê? Lucas 9,62. Aquele que coloca a mão no arado e retrocede, não é apto para entrar no reino. Pegou? Tudo que o inimigo quer é que você solte o arado. O que é o arado? É aquilo que Deus colocou na tua mão. É o teu ministério. É a tua família. É os projetos que Ele te confiou quando ninguém te confiaria nada. Tudo que o inimigo quer é te ver soltando isso. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer, tu não vai soltar o arado. E por que tu não vai soltar o arado? Vamos lá? Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, 9 e 10. Um valente Davi ali apresentado, um homem por nome de Eleazar, filho de Dodó. Ele vai à guerra contra os filisteus. Mas ele vai matar tanto filisteu, que o sangue dos inimigos fez a espada ficar grudada. Pegou? Oi, pegou? Pegou? O sangue dos inimigos, homens mortais, fez a espada ficar grudada na mão dele. Sabe por que você não vai largar o arado? Porque esse sangue de homens mortais, que eram inimigos, fez a espada ficar grudada na mão daquele guerreiro. Sobre a nossa vida está algo maior ainda. O quê? O sangue de Cristo. O arado está grudado na tua mão, pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Deus me trouxe no aniversário desta casa de oração para gritar para vocês ouvirem: não haverá desistência, porque sobre a tua vida está o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo. Tu não vai largar o teu casamento, tu não vai abandonar o teu ministério, tu não vai largar a igreja, tu não vai largar os projetos que Deus te confiou. Deus está dizendo para alguém: combata
o bom combate. Pela última vez eu peço e encerro. Pega na mão do seu irmão. É a terceira vez que eu pedi, última. Pega na mão dele, por favor. Sacode ele de forma educada. Toda igreja, por favor, toda igreja, dá a mão ao seu irmão. Você vai ser usado agora para ele. Sacode teu irmão de forma educada, para não deslocar o ombro. Educado, sacode ele. Desperta ele, isso, desperta. Vai, sacode ele. Agora, só que é cheio do Espírito Santo. Me ajuda a finalizar a mensagem. Olha para o teu irmão e diz: tu está proibido de desistir. Tu está proibido de desistir. Olha para ele. Tu está proibido de desistir. Fala para ele: combate o bom combate. Fala: combate o bom combate, mas está doendo. Combate o bom combate, mas eu estou chorando. Combate o bom combate, mas grande é a guerra. Combata o bom combate. Tem uma igreja que quer esta palavra. Tem alguém que pode dar aleluia. Tem alguém que pode dar glória. Eu quero ouvir o barulho de outras línguas agora.